Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Romênia, um dos lugares mais encantados do mundo. Domínio de Vlad Tepes, cheio de castelos, mitos, lendas. E não podemos esquecer da floresta de Roya Baciu, um dos lugares mais esquisitos da Terra. Quando se fala na Romênia, a maioria já pensa nos vampiros, e de fato, é o lar deles. Muito antes dos vampiros arrancarem risadas, brilharem e causarem até uma certa vergonhinha alheia, eles eram temidos e respeitados. Ainda são na Romênia. E o mito dos estrigóis vai bem além da lenda. Segundo a crença dos romenos, os estrigóis são almas atormentadas, capazes de fazer seus corpos saírem dos túmulos, e durante a vida também eram atormentados. Eram loucos ou cruéis. Existem também os estrigóis ainda vivos, mas nesse caso seriam pessoas com um profundo conhecimento de magia negra e capazes de manipular e controlar as almas, as criaturas e as entidades. Os estrigóis são reconhecidos pelos seus cabelos vermelhos, olhos muito azuis, e diziam que tinham 2 corações. Justamente por serem assim tão característicos, preferiam na maioria das vezes assumir outras formas, e assim não seriam reconhecidos, podendo caminhar livremente entre os vivos. As formas preferidas seriam corujas, ratos, lobos e até insetos. E para piorar também tinham a habilidade de ficar invisíveis. Criavam fenômenos poltergeist, conseguindo assim enfraquecer a vítima pelo medo. E aí sugavam sua energia. Também sugavam sangue, como é muito falado. Mas o foco principal é a energia vital. Por isso mesmo eram culpados pelos romenos pelas doenças que matavam tantas pessoas. Outra semelhança com os vampiros tradicionais é que os estrigóis também não conseguem caminhar por solo sagrado e não suportam a luz solar, que os enfraquece, e por isso eles preferem passar os dias em tumbas ou cavernas. Ter uma vida problemática, problemas mentais, ou ser uma pessoa ruim, ou até morrer, deixando assuntos inacabados, poderia tornar uma alma em estrigói. Outras maneiras, segundo a crença dos romenos, seria ter nascido um filho bastardo, morrer sem ser batizado ou morrer drenado por um estrigói. Quando alguém com essas características morria, sempre era enterrada com ele uma garrafa de uísque, e coisas assim também eram feitas quando alguém desconfiava que um familiar fosse ou se tornaria um vampiro estrigói. Caso tivessem essa suspeita, recebiam permissão para exumar o corpo, cortar a cabeça e queimar o cadáver. Eles tinham muito medo de que o estrigói conseguisse permanecer na Terra por 7 anos, porque se isso acontecesse, sua forma voltaria a ser humana. E aí a coisa ia ficar muito feia, porque ele poderia conviver com os vivos, sugando a força vital, sem nunca ser descoberto. Então, por isso mesmo, acabar com o cadáver o mais rápido possível era sempre prioridade. Quando a alma está condenada e o estrigói ainda é vivo, como eu disse, eles são feiticeiros necromantes e são poderosos. Conseguem interagir com os elementos, manipular mentes e, por sugar a energia das pessoas, espalha as doenças e as mortes. São chamados de estrigói vil. Alguns gostam de se alimentar de sangue durante os rituais. Já os estrigóis morte, como o nome diz, são os vampiros da maneira que a gente conhece. São os mais perigosos. Logo que saem do túmulo, primeiro atacam
enfraquecem e matam seus familiares. E depois de estarem já alimentados e fortinhos, saem para fazer outras vítimas. O relato mais antigo que se conhece sobre um strigoi data do ano de 1725 e ocorreu na Sérvia, quando um camponês morreu enquanto trabalhava na lavoura. Na mesma noite do seu enterro, ele reapareceu em casa. E aí, nas noites seguintes, passou a atormentar seu filho, voltando sempre depois do pôr do sol. Mesmo com aparência seca e desfigurada, o rapaz sabia que aquele ser era seu pai e tinha se tornado morto-vivo. E o tormento só acabou quando o rapaz foi atacado e acabou decapitando o pai. Há registros da ação de um strigoi também nos Montes Cárpatos. E mais uma vez, as vítimas foram camponeses, só que crianças. A aldeia foi acometida de uma estranha doença que atacava as crianças. E pouco tempo depois de caírem de cama, morriam. Na floresta que cercava a aldeia, tinha um castelo, onde morava um conde recluso. Por algumas vezes as crianças corriam assustadas para casa, dizendo ter visto um homem muito magro e de rosto deformado, rondando por ali. Ele não fazia nada, apenas observava, mas a sua aparência já era o suficiente para assustar os pequenos. Já os adultos sabiam da existência do estranho conde e sabiam que ele tinha se afastado de todo mundo por causa de uma doença que o deixou deformado. Mas juntando as peças e diante de tantas mortes, não tiveram dúvidas de que se tratava de um strigoi. Eles só voltaram a ter paz e as mortes estranhas tiveram um fim depois que os aldeões se reuniram e incendiaram a casa do conde. Ele nunca mais foi visto. O primeiro vampiro strigoi que teve sua existência documentada foi o croata Jurgrando, isso ainda na Idade Média. Sua aparência começou a mudar radicalmente. Ele se tornou decrépito e as pessoas no vilarejo começaram a adoecer e a morrer. Isso tudo acabou somente depois de Jur ter sido capturado e decapitado em 1772. E mais histórias sobre vampiros pelo mundo todo ainda vão vir no nosso sanatório. Então, semana que vem eu volto, trazendo, quem sabe, mais uma história que vai muito além da lenda. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.